Esse é o canal História e Meio Ambiente do Maranhão. No vídeo de hoje abordaremos a presença das Forças Armadas Americanas no Maranhão durante a Segunda Guerra Mundial. Veja, curta e compartilhe com os seus amigos. A Segunda Guerra Mundial foi o conflito mais sangrento da nossa história. De 1939 a 1945, milhões de pessoas perderam suas vidas no campo de batalha. A política expansionista e militarista do nazifascismo provocou um novo conflito mundial. Aliados e eixo disputaram durante 6 anos a vitória na guerra. O Brasil também participou de forma efetiva com as tropas aliadas. O final da Segunda Guerra Mundial trouxe grandes consequências para o mundo. Os Estados Unidos não entraram diretamente no conflito, porém isso seria inevitável. Como forma de precaução, eles elaboram um plano de dotar o continente americano de bases aéreas e marítimas onde pudesse defender as suas rotas de navegação e de abastecimento dos submarinos do eixo. O então presidente Franklin Roosevelt passa a conceber políticas de aproximação com o restante do continente americano. Esta estratégia consistia em abandonar a intervenção militar nos países do continente americano e substituí-la pela diplomacia e aproximação cultural. Ele dá início à política da boa vizinhança. A estratégia da política da boa vizinhança era acabar com qualquer tipo de intervenção militar nos países latino-americanos. Em vez disso, a diplomacia e uma certa forma de aproximação cultural seriam utilizadas. A intenção dos Estados Unidos era mudar sua imagem de um país que normalmente se consolidava com o uso da força para aquela de um bom vizinho. Porém, é claro que por trás dessa política o país tinha intenção de obter vantagens para si. Zé Carioca e Carmen Miranda foram os principais personagens dessa política. A cultura americana então passa a fazer parte do cotidiano brasileiro. O então presidente Getúlio Vargas mostrava-se distante das alianças militares que estavam em guerra. Porém, os americanos viam o Vargas com desconfiança. Os Estados Unidos inclusive elaboraram um plano de invasão do Brasil. Um outro plano foi concebido pelo governo americano para o aproveitamento da posição estratégica que o Brasil ocupava. Ela seria a construção e melhorias de campos de pousos de uma empresa de aviação que atuava no país até então. A empresa Panamérica recebe a incumbência do Departamento de Estado dos Estados Unidos a missão de modernizar e ampliar seus campos de aviação ao longo do litoral brasileiro. Esses aeroportos deveriam ter pistas alongadas e redes de rádios melhoradas. O objetivo era tão logo os Estados Unidos viessem a entrar na guerra, esses campos poderiam ser convertidos de bases militares. A Panamérica então fez intervenções em seus campos de pousos em Belém, São Luís, Fortaleza, Recife e Rio de Janeiro. São Luís já recebia aviões eventualmente. O primeiro deles foi o hidroavião Sampaio Correia, que fez a sua aterrissagem na Praia do Caju, próxima de onde está atualmente a Ponte do São Francisco. A empresa alemã Sindicato Condor fazia voos para Imperatriz e Godofredo Viana a fim de transformá-las em áreas de suporte às suas operações. Porém, na década de 1930 o pouso em solo era tão seguro quanto em rios e no mar. O então oficial maranhense, que servia na então aviação do Exército Brasileiro, Hugo da Cunha Machado, buscava destinar uma área da capital maranhense para a construção de aeródromo. Essa ficaria entre o Tibiri e Tiririca, onde hoje está o aeroporto que recebe o seu nome. O ataque à base de Pearl Harbor, em 1941, no Havaí, fez com que os Estados Unidos viessem a entrar na Segunda Guerra. Daí uma série de alianças militares determina que o Brasil entre na guerra ao lado dos aliados. Logo os campos de pouso da Panamérica no Brasil passaram para as mãos dos americanos. Em São Luís a base foi dividida em duas partes: a do Exército e a da Marinha. Essa última ainda precisou de adequações feitas pela engenharia americana. Ambas dividiam as duas pistas existentes, uma de asfalto e outra de grama. A Força Aérea Americana utilizava a base com apoio às outras bases existentes e patrulhas pelo Atlântico. Ainda hoje é possível ver algumas construções do período onde hoje funciona o Centro de Lançamento de Alcântara, ao lado do aeroporto de São Luís. A base da Marinha Americana operava aviões e dirigíveis, que eram chamados de blimps. Esses grandes balões movidos a gás hélio eram uma arma de defesa obsoleta nessa guerra na Europa, porém ainda era muito eficiente no Atlântico Sul.
Na base haviam instalações de mecânica, bares, alojamento, paióis de munição e depósitos de gás hélio. Eles participaram de muitas patrulhas e até mesmo foram em busca do monstro de Guimarães, que na verdade era a presença de submarinos na Baía de Cumã, próximo da cidade maranhense de Guimarães. Várias das construções da época, inclusive as torres de amarração dos dirigíveis, estão onde hoje é o Centro de Formação de Praças da Polícia Militar do Maranhão, próximo do atual aeroporto de São Luís. A guerra ao longo do hemisfério sul ficou limitado a patrulhar o Oceano Atlântico em busca de submarinos alemães e italianos. O Atlântico Sul era vital como rota de abastecimento de produtos essenciais ao esforço de guerra aliado. A presença dos americanos em São Luís chamou a atenção da população local. Eles eram vistos com frequências na zona do Baixo Meretrício provocando brigas e arruaças. Também foi de lá os primeiros registros do consumo de Coca-Cola que era desviada e consumida pelas proximidades da base. Também era comum as apresentações de grandes big bands, que tocavam para animar as tropas aqui estacionadas. Algumas dessas apresentações eram disponibilizadas para a população local. Com a política da boa vizinhança, as programações de rádios e cinemas passaram a divulgar as músicas latinas e também o jazz. As músicas latinas influenciaram no Maranhão o gosto pelo merengue, lambada e abriram o caminho para o reggae jamaicano. Existe a possibilidade de que as big bands americanas teriam influenciado os grupos de bumba boys da região do Rio Munim com a introdução de instrumentos de sopro nas suas apresentações. Com o fim da guerra, a base da Marinha foi completamente desativada. No local, poucos anos depois, a Petrobras utilizou as suas instalações quando explorava petróleo nos Lençóis Maranhense. Depois o local veio a se tornar o centro de formação de praças da Polícia Militar do Maranhão. A base do Exército Americano foi cedida à Força Aérea Brasileira, que passou a receber aviões do Correio Aéreo Nacional e davam apoio à aviação civil. Se gostou, curta e compartilhem com seus amigos. Estamos deixando na descrição links para contatos e sugestões. Vejam também o conteúdo da nossa página.